E aí, gurizada, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês não estiverem bem, tudo bem, acontece, todo ser humano sofre e tem momentos bons e maus na vida. Inclusive, eu estou aqui para gravar algo que obviamente você já deve saber, porque provavelmente eu já devo ter colocado na capa ou pelo menos no título. Mas se eu não coloquei, pois bem, eu me demiti. Para vocês que estão acompanhando um pouquinho mais do meu conteúdo, já devem ter observado o meu canal dando uma vasculhada, devem ter percebido que o primeiro vídeo desse canal é exatamente sobre isso, sobre estar reclamando sobre trabalhar no supermercado, ou no trabalho no geral, né? Qualquer coisa que provavelmente consuma 8 horas da minha vida, acho que é um bom motivo para reclamar. Inclusive, por muito tempo, o mercado em que eu trabalhava foi um dos motivos de eu ter parado de gravar conteúdo e também foi um dos motivos de eu voltar. E depois de todo esse desenvolvimento de 7 meses, eu resolvi dar um passo adiante na minha vida e pedir demissão. Sem um plano, obviamente, o que provavelmente é algo que eu vá me arrepender futuramente de não ter pensado direito. Por enquanto eu não vai me arrepender, mas isso é só até eu começar a passar fome. Depois disso daí, acho que aí vai ser um bom motivo para eu me arrepender, não é mesmo? Eu pedi demissão sem um plano muito grande sobre o que eu vou fazer a partir de agora, mas pelo menos é um bom desenvolvimento para eu conversar com vocês e contar qual que é a minha experiência. Ignora o gato que tá aqui no meu colo. Ei, gatinho, mas você é lindo mesmo, hein? Depois de tanto desenvolvimento de 7 meses, acho que já deu tempo suficiente para eu compartilhar com vocês a minha experiência, contando um pouco sobre como que foi meu tempo passando ali, como que foi meu desenvolvimento de trabalho e se todos aqueles milhares de vídeos que tem pela internet reclamando, porque sim, por incrível que pareça, acho que o que mais tem de reclamação de trabalho em supermercado é absurdo. Tem tanta gente que odeia supermercado, mas será que é uma porcaria assim? Será que é tão ruim assim? Se possível, meu amigo, evite trabalhar em supermercado, valorize sua liberdade, valorize seu empenho, você vale muito mais do que isso aqui. É fácil falar e reclamar, mas vamos contar aqui o porquê que eu reclamei tanto. Então sente-se aí, não esqueça do básico, que é simples, que coisa que dificilmente eu pedi, mas vou pedir por quê? Porque eu quero, tá vendo? Ah, você não tá vendo nada, mas deixa eu limpar um pouquinho a sua câmera aqui, ó. Como se eu fosse me levantar pra ir limpar a câmera, né? O imbecil aqui, ó. Tó, botão de se inscreva. Coisa simples, rápida e fácil que não há desculpa pra você desse outro lado não fazer. Só clicar um único botão. Aproveita que você já se inscreveu e deu like. Por que também não comentar aqui no canal? Use essa sua cabecinha pra pensar nas milhares de possibilidades de comentários que você pode usar, desde que isso seja legalizado pela plataforma, né, rapaziada? Não somos um bando de animais aqui. Sentem-se e se comportem, porque o vídeo de hoje promete trazer vocês a uma realidade bem sombria e triste sobre trabalho desse supermercado. Roda a vinheta. Para começar bem esse vídeo, a primeira coisa que deve acontecer é simplesmente a gente não sair gravando qualquer coisa. Criei pequenas categorias aqui nessa cachola. Eu não criei roteiro para esse vídeo, tudo é no improviso, mas tem algumas categorias aqui que eu salvei, que são coisas para já deixarem vocês atentos sobre trabalhar no supermercado. A primeira delas e a mais simples é que se você for entrar para ser operador de loja, saiba que você vai experimentar um gostinho do que é o terceiro ciclo do inferno. Porque uma das coisas que acho que hoje em dia é normal e que vai acontecer, provavelmente só tende a piorar, é o fato de que hoje em dia o mercado geralmente contrata muitos operadores de loja. De começo assim, você vendo essa lista assim maravilhosa de divulgação sobre operador de loja, você acha que é maravilhoso. Chega ali, sua função é só isso aqui. Coisa simples, né? Uma coisa que está acontecendo muito com supermercados hoje em dia é o fato que vários mercados estão em crise, e o que faz com que muitas vezes eles prefiram contratar operadores de lojas, porque operadores de lojas são bem versáteis. E sim, rapaziada, eu experimentei muito isso na pele, já que eu fui contratado como operador de loja. Trabalhar nos frios, além de você ter que abastecer toda uma área ali, eu era assim, já que eu era o único operador de loja que abastecia na parte da tarde, olhar a data, atender no balcão, fatiar, cuidar das câmeras, fazer o abastecimento porque não tínhamos camaristas, entre outras coisas, não parece algo muito convidativo. E sabe que se você for entrar em um mercado, provavelmente se o mercado não estiver em crise, ele vai passar por umas paradas bem bizarras desse jeito. Mas pra não só ficar falando assim, dizer pra vocês o porquê que não pode ser, eu vou te dar minha experiência pessoal. Eu fui contratado na época como operador de loja, o que pra vocês que não sabem, já te expliquei, melhore. De começo, minha função era simples, era só chegar na cidade, lá na loja e abastecer umas geladeiras, coisa simples, qualquer um consegue fazer. Só que depois de um tempo eu já tava abastecendo geladeira, tava cuidando do balcão, tava fatiando, tava fazendo bandejinha pra geladeira, tava fazendo pão. Agora eu me pergunto por que um cara que tava pegando loja como abastecimento tava na loja da padaria fazendo pão, eu não faço ideia. Mas também tava na câmara sendo um camarista, entre outras milhares de coisas, o que, pô, você já deve ter notado que era um acúmulo de função absurdo. Só que até aí tá tudo bem.
bem, coisa simples. Eu consegui lidar com isso bem. E se você estiver realmente desesperado para arranjar um trabalho, talvez ser um operador de loja, por mais que seja puxado, pode ser bom para você começar. Mas tem outros motivos que eu trabalho no supermercado que me fizeram pensar diferente, o que nos leva direto para a nossa segunda categoria aqui, gurizada. Lidar com o cliente. Uma coisa que vai ser normal em qualquer área em que você vai atender pessoas é que sempre vai ter pessoa que nasce para ser um inferno. Teve vezes em que eu tava fazendo limpeza do setor em que apareceu um cliente querendo comprar uma peça específica que a gente não fatia metade, porque tem isso, né? Alguns mercados a gente não fatia metade da peça. E enchia o saco no nível absurdo, a ponto da gente só desistir e aceitar. O que é muito chato, porque teve vezes em que a gente tava fazendo a limpeza e tínhamos que parar pra atender cliente, porque o cliente reclamava daquilo. Teve uma vez até que eu guardei na cabeça que um cliente apareceu lá, tava só eu pra fatiar, e ele começou a encher meu saco pedindo para que eu fatiasse uma peça pra ele. Eu falei pra ele que tentaria, não consegui terminar, chamou a gerente. Eu levei uma puxada de orelha e os caras que estavam lá não puderam instalar comigo, porque na parte da tarde tínhamos poucas pessoas, também levaram um puxão de orelha. Simplesmente porque o infeliz não consegue esperar que uma única pessoa atenda todas as pessoas e fatia sua amada peça. O que me revela que hoje em dia, o que mais falta nas pessoas, hoje em dia é a falta de bom senso. Se você vai no mercado em que só tem uma pessoa atendendo do balcão e a pessoa falar que tá sozinha e que a peça vai demorar, pelo amor de Deus, tenha bom senso de falar pra pessoa que tá tudo bem. Tem pessoa que gosta de ser arrombado num nível absurdo. E lidar com o cliente é algo que você mais vai ter que fazer, mano. Porque vai ter gente que nasceu para ser um inferno na terra e isso não vai dar pra você evitar. Trabalhar com o cliente é saber que um dia vai aparecer alguém arrombado que vai fazer sua vida um inferno e vai fazer de tudo para que você pague o vilão da história. Mas não o suficiente. Entrando na terceira categoria, aliás, uma das coisas que também vai acontecer é você lidar com funcionário. É absurdo como que tem funcionário que gosta de, ó, só pra poder ganhar alguns pontos a mais. E tinha um bem específico que eu vou guardar pro resto da minha vida. Inclusive vou reclamar dele aqui agora. E sim, eu tô falando de você, aquele velhote que pesa queijo. Esse cara que pesava queijo é o tipo de pessoa que gosta de fazer piada. Tudo bem, eu não vou criticar se você gosta de fazer piada não, pra mim tá tudo bem, desde que a sua piada não seja menosprezar o trabalho de outras pessoas. Porque era o que mais acontecia comigo. Ele me via existir do lado dele e era papo suficiente dele que começar a menosprezar meu trabalho. E aí de você, meu rapaz, se tu falasse do trabalho dele, se você falasse do trabalho dele, era como se você tivesse ofendido a existência dele. A existência dele foi ofendida por você reclamar do trabalho dele. Era uma parada que, pelo amor de Deus, ó, quanto que o diabo esse desgraçado não tá descrito. Eu te odeio até hoje e vou te odiar pro resto da sua vida. Pra mim tava tranquilo, eu conseguia lidar com isso bem. Tô mentindo. Você, velho, eu quero que você morra. Eu quero que você tome no seu buraco preto. Eu quero que você vá para casa do caralho. Quarto ponto interessante aqui: prepare-se para ter vezes em que você não terá fundamentos básicos para trabalhar. Eu não tô falando de simplesmente você não ter uma luva. Não tô falando de simplesmente você não ter um papelzinho para embrulhar o produto. Eu tô falando que vai ter épocas em que você não vai ter nada. Que você vai ter que juntar suas duas mãos assim e falar, pelo amor de Deus, me ajude. Teve vezes em que eu fui trabalhar lá, inclusive foi uma das que fez até um amigo meu que trabalhava lá se frustrar bastante, em que a gente não tinha nada para atender. Nós tínhamos nós mesmos, uma sacolinha e duas luvas de pintar cabelo e um sonho. O sonho de conseguir atender milhares de clientes que iriam reclamar do trabalho, que era o que mais acontecia. E sem dúvida foi uma das piores partes da minha experiência trabalhando no supermercado, era que a gente não tinha ferramentas básicas. Pra vocês terem uma noção, quando eu entrei ali no mercado, eu vi duas fatiadoras e eu só pude ver, porque um dia depois ali, uma semana pra não exagerar, ela sumiu e ficou 6 meses e meio sem aparecer. Nunca mais vi a cor dessa fatiadora. E quando colocaram uma fatiadora nova lá, era uma fatiadora do tempo de Tutankhamon. O meu avô comeu naquela máquina, tão empoeirada que era aquela máquina. Era tão absurdo que as pessoas simplesmente deixaram ali como enfeite, deixavam ali pra enfeitar e fazer parecer que tínhamos duas máquinas, porque ninguém queria cortar naquele negócio ali, e quando cortavam, saíam uns blocos. Porque aquela máquina era pra isso, era bom pra fazer bloco e é isso, pra poder, sei lá, jogar Roblox. A nossa quinta colocada aqui: prepare-se por uma cobrança absurda, mesmo você não tendo como fazer. Para vocês que não sabem, a turma da tarde e a turma da manhã funcionam de maneiras diferentes. A turma da manhã prefere fazer as coisas mais no jeito foda-se, eles simplesmente largam um balcão lá e vão abastecer, e por causa disso temos 5 abastecedores na parte da manhã. Da tarde não tem ninguém, tem só eu lá, tinha no caso.
Por causa disso, era constantemente pessoas ali na parte da manhã abastecendo, até que conseguiam deixar a loja bem bonita. A consequência é que a boa parte das vezes não tinha fatiado. Acontece que na parte da tarde a gente funcionava diferente. Pra começar, que na parte da tarde só tinha novato. Por incrível que pareça, né, eu não sei por que eles não pensaram nisso, eles só colocaram praticamente pessoas novatas pra trabalharem na parte da tarde. O que fazia com que na parte da tarde a gente funcionasse de maneira até que bem funcional. 2 balconistas, um padeiro, 2 repositores. Acontece que como só tínhamos 2 repositores, entre muitas aspas, porque tínhamos poucos funcionários, então obviamente eu era o único repositor na parte da tarde, acontecia de eu nunca conseguir terminar os trabalhos direito. De ter vezes em que eu tive que sair pra fazer uma outra parada e eu não conseguia terminar. O que me levou a ser cobrado em níveis absurdos. Ah, Bumps, mas você tá aqui há 6 meses, como que você não consegue repor uma geladeira? Por que será que eu não consigo repor uma geladeira, né? Será que é porque eu tinha que ficar no balcão? Isso fez até com que eu tenha uma crise existencial fodida. Foi um dos motivos que eu até citei no primeiro vídeo lá que eu gravei no canal, em que eu falei que eu tive uma crise existencial que me fez só sentar no fundo do trabalho e chorar, e também o que criou minha liberdade lá. Mas isso aí vocês vão ver no outro vídeo lá. Pelo menos vão lá ver o primeiro vídeo, que pelo amor de Deus, é simples, rápido e fácil. Só depois de ver esse vídeo aqui, né, rapaziada? Resumindo, o que mais vai acontecer é cobrança em cima de você por coisas que provavelmente você nunca vai conseguir entregar, e você vai ficar frustrado, você vai ficar muito frustrado, às vezes vai querer só chorar de tanto que você vai ser cobrado de coisas muito nada a ver. Eles têm que ter decisão de pelo menos contratar mais pessoas. Ou se contratar, não ficar mandando todo mundo pra turma da manhã, né? Porque 5 pessoas na turma da manhã e 3 na parte da tarde é pedir pra tomar no cu. Sexto ponto. No caso eu fiz 5 aqui, vocês entenderam aqui, 6. A turma da tarde sempre vai ser a menosprezada. Se você for da turma da tarde, provavelmente se prepare para ouvir bronca, e enquanto a turma da manhã sempre será bajulado. Por um tempo, inclusive, eu pensei que era realmente por falta de empenho, que pelo menos a pessoa não conseguia se empenhar direito, e por causa disso acabava não conseguindo ganhar alguma coisa ou não era bem reconhecida. Só que tem uma exceção aqui que me fez pensar diferente, e ela tem um nome muito específico: Simon. Para vocês que não conhecem esse amado personagem, Simon era um açougueiro muito bem empenhado e um cara que atuava tanto no setor do açougue quanto no setor dos frios. Ele atuava ajudando e auxiliando pessoas novas, até porque na parte da tarde não tinha, como eu disse, funcionários que eram veteranos, né? Eles só colocavam novatos e foda-se, eles não ligavam muito. E aí entrava o Simon, que treinava esses funcionários e sempre ajudava com o que podia. Parabéns por esse cara, por ser um cara tão dedicado, que tanto fazia a hora que esse cara nunca pegou um atestado, até onde eu lembro. Era muito difícil ele pegar atestado, e o cara tava lá. Entrava cedo, saía tarde do trabalho, fazia hora, e era isso. O cara era realmente um empenho em pessoa. Você, vendo essa descrição, deve pensar que o cara ganhou milhares de prêmios, que foi reconhecido pelo mercado e que os caralhas 4. Eu vou tirar o cavalinho da show aqui e te dizer que não. Não é bem assim que as coisas funcionaram, não foi bem assim que a banda toca. Uma mulher foi contratada ali dentro do açougue, né, pra atuar, obviamente, no açougue, e 2 semanas depois em que ela foi puxada pra parte da manhã, ela ganhou um prêmio sobre o melhor funcionário do mês. O que uma pessoa que entrou 2 semanas e que teve que ser ensinada por um cara que tava lá praticamente mais ou menos 2 anos e nunca faltou tem de diferença sempre pra conseguir ganhar um prêmio, coisa que nosso amado Simon nunca ganhou? Sem dúvida me deixou bem bolado, porque foi aí que eu comecei a perceber que pra você ganhar um prêmio, obviamente você tem que ser da turma da manhã e, sei lá, bajular a mangueira do chefe. Foi graças a esse cara que eu consegui perceber que não, você nunca vai conseguir ganhar um prêmio se você não bajular demais o chefe ou se você não ficar muito em cima. Inclusive, pra vocês que não devem se surpreender, aquele velhote que eu tanto reclamei também ganhou esse prêmio. Inclusive se gabando de ter ganhado um prêmio quando os seus pães a maioria das vezes eram desse jeito. Graças a esse choque de realidade de perceber que você não vai ganhar prêmios no mercado por ser o melhor funcionário, a não ser que você seja um baba-ovo, eu comecei a desanimar e perceber que não tinha por que reclamar. Eu já fiz reclamações muitas ali às vezes na parte da tarde, falando pra parte da manhã fazer tal coisa, fazer aquilo e isso, eles nunca fizeram, mas era só 1 da manhã reclamar sobre algo da parte da tarde que já tinha um textão no grupo dos líderes ali reclamando sobre o nosso trabalho, que realmente me fez ficar bem chateado em perceber que nós estamos por nossa conta própria. 6º ponto. Não, 7º, né? Já tô me perdendo aqui. No meu caso em específico, é ficar muito sozinho. Uma coisa que aconteceu muito no começo do trabalho, quando eu comecei a trabalhar lá, é que obviamente eu nunca tinha trabalhado antes e não sabia atuar direito no trabalho. E quando eu entrei pra trabalhar, era uma guerra, né? Tinha 2 funcionários só e esses 2 funcionários se odiavam. Então teve muitas vezes em que eu tava à toa lá, eles começaram a brigar. Por causa disso, é claro que teve um pouco menos de desenvolvimento, levei um pouco mais de tempo pra aprender a fazer as coisas. E por causa disso, eu acabei sendo taxado como alguém que não sabia fazer nada.
errado. O que eu até que entendo, eu não era um bom funcionário, assim, do top, tá ligado? Só que chegou num ponto em que eu não podia parar. Eu ficava perto de alguém por alguns segundos e eu já era taxado como alguém que não fazia nada, e isso acabou mexendo na minha cabeça ao ponto de eu estar sozinho e ficar lá sozinho 24 horas. Eu entrava no trabalho, dizia oi pra todo mundo e eu já ficava sozinho o resto do dia, sem conversar com ninguém, e é isso. E essa solidão começou a me consumir de uma maneira em que eu comecei a não conseguir disfarçar muito bem que eu tava sozinho, né, rapaziada? Quanto mais tempo você vai passando sozinho, mais você vai ficando negativo e não vai levar muito tempo pra você estar com uma cara parecendo o Bob Esponja, quando um desenhista tem um frame específico pra desenhar ele detalhadamente. Por incrível que pareça, por mais que eu ficasse sozinho, as pessoas ainda cobrassem que eu fosse feliz, cobrassem que eu andasse pelo mercado saltitando. Acontecia eventos, por exemplo, em que eu tava, tipo, chateado, mal pra caralho, e alguém chegava e falava, putz, Bumps, por que você tá chateado? Seja feliz, é só sorrir. Como que eu vou sorrir, filha da puta? A pessoa que eu mais me aproximei de lá, fora o Simon, obviamente, foi a minha cabeça, se encarando, parecendo um episódio de Pica-Pau em que ele encara foda, e tanto que era bosta a minha situação naquele mercado. Isso começou a me consumir de uma maneira tão grande, e depois de um tempo eu tava tão fudido, quando eu ficava perto de uma pessoa por alguns segundos, só sentia um silêncio constrangedor, porque eu já não tinha mais papo. Eu tava tão mentalmente esgotado que eu só não puxava assunto com ninguém. Eu ficava quieto ali no meu canto, o que fazia com que muitas vezes as pessoas só saísse de perto de mim, porque eu já não tava mais animado com nada, eu não ia querer puxar assunto com ninguém. E isso até foi uma chamada de atenção grave pro meu jeito de não reagir, de só existir, de aceitar a realidade, de parecer um NPC. Quando você vai ficando sozinho, você vai ficando fudido, e acho que é normal de acontecer. Sétimo ponto e mais importante, o que me marcou pra bater o martelo de querer sair do mercado: muitas pessoas que tu vai conhecer vão embora. Quando eu entrei no mercado pra trabalhar, tinha muitas pessoas que eu me importei muito ali trabalhando comigo, e que realmente era o motivo de eu gostar de trabalhar. Acontece que muitas dessas pessoas foram embora, e isso foi acabando com a minha ânimo ao ponto de eu perceber que ficar num supermercado não é uma decisão boa. Você só vai ficar no mercado pra ver pessoas que você ama partirem pra outros lugares, desenvolver a vida delas em outras coisas maravilhosas, ou querem coisas melhores pra vida delas, e se você ficar pra trás, cara, tu vai ficar mal. Porque não existe promoção em supermercado que vá suprir a sua tristeza de perceber que você vai ficar pra trás se tu ficar no supermercado. Porque era uma promessa que tinha muito no meu mercado, e inclusive até algo que vai pontuar aqui rapidão: você não cresce no mercado se você não for gloob de líder pra conseguir entrar ali no setor. Inclusive isso até deu uma categoria de reclamação em um dos perfis aí na internet, que acho que quem deve entrar aí deve saber. Provavelmente ninguém vai saber, porque nem sabe nem que eu tô reclamando. Mas por um tempo aí teve até uma reclamação em um grupo aí que disseram que pra você ser promovido no supermercado, você tinha que ser amigo de um líder ou muito próximo, porque, pelo amor de Deus, não existe promoção no supermercado que seja por empenho. O mercado não é profissional ponto de ligar pra empenho, rapaziada. Guardem isso pra sua vida. Quem está trabalhando no mercado não é profissional de olhar pra você e falar, você trabalha bem, você vai ser promovido. Não, eles não ligam. Eles só vão ligar se você for amigo deles, porque é assim, é só um trabalho em que muitas pessoas são colocadas em poderes, porque sim, e muitas vezes elas vão cagar muito. Eu nem entendo. Graças a muitos desses fatores, eu resolvi bater o martelo e falar que sim, hoje eu sou desempregado, provavelmente vou produzir muito mais conteúdos por aí pela internet, porque é o que vai me sobrar, senão eu vou passar fome. Parabéns, rapaziada, agora você tem um criador de conteúdo que vai constantemente postar vídeo na internet, e isso, não sei se isso é bom, provavelmente é bom pra mim, não pra vocês. Vamos ver o que vai sair disso, eu tô curioso tanto quanto vocês, e é isso. Se você gostou desse vídeo até aqui, eu me surpreendo muito com o seu empenho, mas fico feliz de você realmente querer ver um cara aleatório sentado num fundo fudido, querer desabafar sobre a sua vida e tomar decisões idiotas. E se você gostou de ser apenas idiota aqui, por que não se inscreve e comenta, que nem eu te falei pra você fazer, que é coisa simples, rápida e fácil, e você não vai perder tanto tempo assim, e talvez você consiga ganhar um futuro famoso. Aí quem sabe possa até me tornar humilde de futuramente vir aqui e responder vocês, já garantindo minha desumildade quando me tornar famoso. Então tomem cuidado pra não darem poder pra pessoa errada. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, fazem o que quiserem. Se não gostaram, foda-se. Também tem vídeos melhores aqui no canal que vocês vão gostar muito mais. Então explorem e sejam felizes. Agora sim, falou! Lolololol. Lolololol.